Bom dia, tudo bem com você? É um prazer estarmos juntos mais uma vez. E nós temos, durante essa série de mensagens, ouvido sobre um tema tão importante, tão precioso: paz. Eu preciso de paz, você precisa de paz, nosso mundo precisa de paz. E nós ouvimos que essa paz começa em Deus. E essa paz não está inacessível, não é algo caro, algo que a gente não tem acesso. Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, ele nos oferece essa paz de forma gratuita. Ele, somente ele, e a partir dele é que a paz pode ser estabelecida. Então que você aproveite esse momento para ouvir mais uma reflexão sobre paz e que essa reflexão possa guiar o meu e o seu caminhar. Também que você aproveite esse momento para deixar essas canções falarem com você, que você possa entoar essas canções junto com a gente em louvor ao nosso Deus, que é o único que pode nos trazer a paz. Eu gostaria de orar junto com você. Senhor, nós te louvamos porque algo tão precioso quanto a paz, paz que nós precisamos em nossas vidas, paz que precisamos em nosso mundo, algo tão precioso nos é oferecido gratuitamente, é acessível a nós, porque teu Filho Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, que vem até nós nos oferecendo essa paz. Eu peço que esse tempo seja um tempo de ouvirmos a Tua Palavra e sermos por ela edificados, desafiados, moldados, lapidados, orientados. E que seja um tempo de louvarmos ao Senhor, porque o louvor ao Senhor é o que põe o nosso mundo no devido lugar. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Deus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus.
eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol tocar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho da aflição, quando a dor tocar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Oi, pessoal! Chegamos hoje ao último sermão dessa série intitulada Paz. E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da paz. Nós já falamos sobre paz com Deus, falamos paz com o nosso próximo, falamos paz na vida, paz interior, e hoje nós vamos falar sobre paz na cidade, paz na sociedade na qual nós estamos inseridos. E eu gostaria de usar como base desta reflexão o texto que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. É uma passagem conhecida. Se você está familiarizado com a Bíblia, você possivelmente está familiarizado com esta passagem, Jeremias capítulo 29. E diz assim: assim diz o Senhor, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
Então, esse é o trecho. Aqui nós encontramos nesse capítulo 29, na verdade é uma carta. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que aqui é uma carta que estava sendo enviada para as pessoas que haviam sido levadas para o cativeiro, para o exílio na Babilônia. O contexto aqui então é esse: essas pessoas foram invadidas pelo império soberano da sua época, dos seus dias, que era o Império Babilônico. Isso aconteceu no ano 597 a.C., quando os babilônios desceram, atacaram Jerusalém, mataram muitas pessoas e levaram muitos cativos para a Babilônia. Para que não haja dúvida, levaram muitos escravos, como escravos para a Babilônia. Como era normal isso, todos os impérios poderosos da época faziam isso era algo normal. Então, aqueles que já estavam vivendo lá na Babilônia, Deus, então, através do profeta, está mandando-lhes uma carta, que está aqui justamente no capítulo 29. Diz assim, no versículo 1, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias, ele está falando da parte de Deus como profeta, o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. E ele manda isso aos líderes que ainda restavam lá, aqueles que ainda estavam vivos, porque se você ler o contexto e ler todo esse capítulo, você vai ver, eles vão ficar lá bastante tempo, né? Os versículos que nós lemos aqui dão essa ideia, está falando sobre ter filhos e filhas, depois casar, escolher mulheres para os seus filhos e filhas, né? Para que também tenham filhos e filhas. Nós estamos falando aqui de um tempo razoável, são muitos anos, décadas que eles permaneceram lá. Então eles recebem essa carta da parte de Deus. Esse é o contexto do texto que nós lemos aqui, desses versículos. Outra coisa importante, nós falamos isso na semana passada, mas vamos falar um pouco mais hoje, sobre o termo paz usado então aqui nesse texto e em outras passagens do Velho Testamento. Nós vamos ficar aqui com esse texto, mas é o mesmo termo que vai aparecer em outras passagens do Velho Testamento, que é a palavra hebraica shalom. Nós conhecemos essa palavra. Semana passada eu disse que shalom, nos dias de Jesus, era usado como um termo de despedida ou como uma saudação. Ainda hoje essa palavra é usada dessa maneira, como uma saudação, uma despedida, mas é uma palavra tremendamente rica, e isso é importante para nós precisamos entender isso. A palavra shalom, diferente da nossa palavra paz, que basicamente significa ausência de conflito, a palavra shalom é muito mais rica do que isso, ela tem um aspecto muito mais positivo do que negativo. Paz para nós é um aspecto de ausência de conflito, a shalom tem um aspecto mais positivo, ela é, em outras palavras, a condição necessária para que a vida floresça, para que a vida seja harmoniosa, para que a vida encontre a sua plenitude, tal como Deus planejou que os seres humanos tivessem. Então, esse é o significado, e nós vamos ler aqui mais adiante sobre isso, mas esse é o significado da palavra paz, da palavra shalom, no texto que nós lemos, e ele é importante para nós nessa consideração da paz na sociedade, na paz para a cidade. Agora é interessante, eu disse para vocês que essas pessoas foram levadas para a Babilônia e estavam lá, e elas foram levadas contra a vontade delas. Tem mais, esse exército babilônico que invadiu a sua terra, matou muitas pessoas, causou uma devastação, uma destruição, levou coisas preciosas deles, do templo, do seu culto a Deus, utensílios muito importantes para aquele povo, fez uma devassa, e então eles agora tinham sido levados lá para uma terra estranha, com pessoas que tinham costumes diferentes dos seus, com uma religião que era completamente diferente da sua. Eles estão morando lá. E a Babilônia era, assim como os outros impérios daquela época, que conquistavam pela força, pela espada, pela brutalidade, pela violência. A Babilônia era justamente isso, era a imagem da violência, da força, da brutalidade. O império,
era visto, nós podemos usar essa expressão, ele era visto então, se a gente pensar no império como uma cidade, porque aqui no texto vai falar de cidade, nós podemos pensar que ele era a cidade do pecado. Eles foram tirados de Jerusalém, da cidade da paz, da cidade de Deus, da cidade das promessas de Deus. Eles foram tirados de Sião e foram levados para a Babilônia, para essa cidade do pecado. Ou então, se a gente pensar nas palavras de Robert Lincoln, no seu livro Cidade de Deus, Cidade de Satanás, Babilônia era cidade de Satanás para os exilados. Babilônia não era a cidade de Deus, não era Sião, era essa cidade do pecado, era essa cidade de Satanás. Ou então, usando o termo de Agostinho, numa das suas grandes obras, onde ele fala cidade dos homens, cidade de Deus, né? Babilônia não era a cidade de Deus, Babilônia era a cidade dos homens, era a cidade da queda, era a cidade do pecado. Então, qual era o sentimento que os exilados tinham para com a Babilônia? A gente descobre isso no Salmo 137, versículos 8 e 9. Olha só como que os exilados enxergavam a Babilônia. Eles enxergavam da seguinte maneira: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ou seja, os sentimentos dos exilados em relação à Babilônia não era o melhor. Era um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, até a gente pode dizer assim, um sentimento de desejar que alguém pegasse os seus filhos e despedaçassem contra a rocha. Feliz quem fizer isso, é o que eles diziam. É esse o contexto dessas palavras. Isso é importante para nós. Então, nesse contexto, a gente encontra as palavras de Deus, através do profeta Jeremias, que nos falam sobre paz, e paz na cidade, e paz na sociedade. E para isso, então, a gente vai entender aqui que buscar a paz na cidade, numa cidade hostil, numa cidade do pecado, numa cidade que não é a cidade de Deus, é a cidade dos homens, numa cidade que é dominada pelas trevas. A semana passada eu falei sobre isso, o mundo, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, né? Jesus fala, Paulo fala, esse mundo que é inimigo de Deus, numa cidade que vive debaixo desse controle. Buscar a paz nessa cidade exige de nós que nós estabeleçamos uma presença na cidade. É importante isso. O cristão não é do mundo, mas ele vive no mundo. Nós buscamos a cidade cujo arquiteto é Deus, a cidade celestial. Mas nesse momento nós moramos numa cidade humana, numa cidade dos homens, numa cidade do pecado, numa cidade de Satanás. Então, para aqueles que estavam na Babilônia, olha só o que Deus diz: construam casas e habitem nelas. Deus está dizendo, em outras palavras, que eles não deveriam se ver apenas como refugiados ou como viajantes e peregrinos. É interessante porque a Bíblia vai dizer de nós, em relação a esse mundo, que nós somos peregrinos aqui. E eu cresci num lar onde minha mãe tocava os hinos, e eu me lembro, quando eu era criança, um dos hinos que eu gostava de ouvir é justamente esse, que dizia: eu sou peregrino na terra, longe estou do meu lar, sou peregrino, eu não sou daqui, eu sou forasteiro, eu não pertenço a esse lugar. Mas Deus está dizendo para eles o seguinte, que eles não deviam viver na Babilônia como viajantes e peregrinos, mas como residentes. Residentes. Tem um termo em inglês muito interessante, que é um status para certos moradores nos Estados Unidos, que é resident aliens. O que isso significa? Significa estrangeiros que são residentes no país. Eles são estrangeiros, eles não receberam a nacionalidade daquele país, são estrangeiros, mas receberam a condição de residir naquele país. Então, na carteira deles, no documento deles, vai ter esse carimbo, essa expressão resident aliens, ou seja, estrangeiros
residindo no país. E é isso que Deus está falando para os exilados na Babilônia. Olha, vocês devem residir aí, vocês devem ser moradores aí, vocês vão ficar aí um bom tempo. Então, construam casas, plantem jardins, multipliquem-se, vocês tenham famílias, vocês viverão um bom tempo aí. Para isso, nós precisamos entender a cidade não só com esse olho ou com esse olhar de a cidade do pecado, a cidade de Satanás, a cidade dos homens, essa cidade cheia de violência, essa cidade que nós não queremos estar aqui, que nós queremos fugir dela e nos afastar dela. Nós precisamos ter um olhar diferente da cidade. E eu proponho a você que a nossa visão da cidade seja a mesma daquela visão de Paulo em Corinto, no capítulo 18 do livro de Atos, quando Paulo está ali na cidade de Corinto e ele está pregando o evangelho, as pessoas estão perseguindo Paulo, elas estão sendo hostis para com ele, e em uma determinada noite diz que o Senhor falou a Paulo em uma visão e disse: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai fazer-lhe mal ou feri-lo. Por quê? Deus diz: porque tenho muita gente nesta cidade. Eu proponho que nós temos que ter uma visão das nossas cidades, da nossa cidade, das cidades desse mundo, dessas cidades do pecado, dessa maneira. Deus tem muita gente nessa cidade. E Deus tem muita gente nessa cidade que ainda não conhece o seu amor, a sua graça e a sua bondade. E nós precisamos residir, nós precisamos estabelecer uma presença fiel, uma presença íntegra na cidade, para sermos testemunhas do shalom de Deus na cidade, da paz de Deus, para que as pessoas, através de nós, possam conhecer essa paz de Deus que excede todo entendimento, que nós falamos na semana passada, para que as pessoas, através de nós, possam conhecer que essa paz é possível por meio de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz, para que as pessoas possam entender que quando nós experimentamos isso, nós então experimentamos algo extraordinário, as barreiras são quebradas e nós experimentamos isso a partir da própria igreja, onde pessoas de diferentes histórias, de pessoas que normalmente talvez não se reuniriam naquele lugar juntas, acabam encontrando naquele lugar um senso de família, de pertencimento, de irmandade por causa dessa paz. Como as pessoas vão descobrir isso se nós fugirmos da cidade? Não. Permanecendo na cidade, estabelecendo uma presença, uma residência, vivendo na cidade, como Deus diz aos exilados, que nós vamos trazer shalom para a cidade. Versículo 6 é interessante, porque fala da importância das famílias na promoção da paz na cidade, e é muito importante isso. Famílias fazem parte do plano de Deus, a família é uma instituição divina, de acordo com as Escrituras. Você pode dizer assim, não, mas a sociologia ou a antropologia ou qualquer coisa vai dizer de outra forma. Ok, as Escrituras, aquilo que nos guia na compreensão da humanidade, porque essas outras disciplinas e ciências sequer acreditam em Deus. Então, se você é cristão, a sua vida é orientada por aquilo que Deus diz, por aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que Deus é o nosso Criador, que nós não estamos aqui por acaso, que não somos fruto do mero acaso, que Deus nos criou. Como Ele fez isso, pode até permanecer um mistério para nós, mas Deus fez. E Deus, então, instituiu as relações humanas, e Deus instituiu as relações matrimoniais, Deus instituiu a família. É através da família, então, Deus disse, quando Ele instituiu isso, é que a gente vai ver a multiplicação, exatamente como Deus fala aqui, centenas de anos depois do livro de Gênesis, pela boca do profeta Jeremias, para aqueles exilados na Babilônia. Olha, multipliquem-se, igual aquilo que a gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, multipliquem-se, não diminuam, multipliquem-se. Como é que o ser humano se multiplica? Através do casamento, não existe outra maneira. Então, preservar a família bíblica na relação de amor e de aliança entre o homem e uma mulher
que são capazes, como fruto dessa relação, de gerar filhos, de multiplicar, é algo importante para a paz na cidade. Então nós somos instrumentos de paz, novamente. Se nós estivermos na cidade, presentes na cidade, se nós não fomentarmos uma mentalidade nós contra eles em relação à cidade, se nós formos humildes em nosso relacionamento com as pessoas que se opõem a nós, inclusive, porque muitas delas não entendem, não veem o mundo como nós vemos, e se nós tivermos uma presença fiel na cidade, nós seremos instrumentos para a paz na cidade. Segundo, buscar a paz na cidade envolve trabalho e oração. Trabalho e oração. Buscar a paz na cidade envolve trabalho e oração. Versículo 7 diz assim: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. Babilônia, aquela cidade que eles falavam assim, olha, você vai ser destruída, e bem-aventurados são aqueles que pegaram seus filhos e despedaçaram eles contra as rochas. Essa cidade, Deus está falando para eles o seguinte: busquem o shalom, a palavra shalom aqui, para a cidade, para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, não como diz o Salmo 137, contra ela, amaldiçoando ela. Orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O termo traduzido aqui na NVI como prosperidade é justamente a palavra shalom, como eu já disse no início dessa reflexão. É interessante porque as versões de Almeida, exceto a Almeida século 21, elas traduzem justamente como paz, ou seja, procurai a paz da cidade. A NVT e a nova Bíblia Viva traduz da seguinte maneira: elas combinam esses dois termos, paz e prosperidade, ou seja, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade. A nova versão na linguagem de hoje, ela diz, trabalhem pelo bem da cidade. E esse termo bem aí no sentido do bem-estar social. E a Bíblia Mensagem, ela traduz da seguinte maneira: estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia, se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Ou seja, através dessas diferentes traduções, a gente ganha uma compreensão melhor daquilo que Deus está falando aqui para os exilados na Babilônia. Eles deveriam buscar o bem-estar da Babilônia. Eles deveriam buscar prosperidade da Babilônia, no sentido de as condições para que aquela cidade pudesse florescer. Eles deveriam buscar o bem-estar social para as pessoas ali naquela cidade. Eles deveriam buscar a paz, o shalom para a cidade. O florescimento, como diz Timothy Keller, o florescimento total em absolutamente todas as dimensões, física, relacional, social e espiritual. Eles deveriam buscar isso, mas eles deveriam orar por isso. Eles deveriam trabalhar para isso e eles deveriam orar buscando isso. Então essa é a ordem de Deus. Busquem a paz, busquem a prosperidade. Alguém já notou que talvez essas palavras de Deus aqui, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, quando ele diz isso para os exilados na Babilônia, são as que mais se aproximam daquilo que Jesus disse no seu famoso Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Quando Jesus diz o seguinte: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha só, é exatamente isso que Jeremias está dizendo, o que Deus está dizendo através de Jeremias para os exilados na Babilônia. Amem os seus inimigos, amem eles, trabalhem pelo bem-estar deles. Como é que você vai trabalhar pelo bem-estar de alguém se você não ama? Amem eles e orem por eles. Orem por eles. Aqueles que são inimigos de vocês, orem por eles. É muito interessante isso. Então, nós não vamos ter, evidentemente, paz na cidade, paz na comunidade, paz no mundo, paz na terra, se nós não entendermos exatamente isso. Nós estamos aqui para sermos uma presença fiel desse Deus que é o príncipe da paz.
Nós estamos aqui para ser uma presença fiel desse Deus que ordenou o shalom, cujo propósito é shalom. A palavra shalom, como eu disse para vocês, é uma palavra muito rica. E, de fato, a concretude do reino de Deus nas Escrituras pode ser traduzida por essa simples palavra, shalom. Se você ler Isaías capítulo 60, você vai ver que ali é a expressão exata do shalom de Deus, daquilo que Deus está falando através do profeta, que é justamente para onde caminha a humanidade debaixo de Deus. O reino de Jesus, o reino de Deus, é o reino do shalom. O evangelho do reino é chamado de evangelho do shalom, o evangelho da paz. Os membros desse reino de Deus, aqueles que fazem parte desse reino de Deus, são mensageiros de reconciliação, de paz. Então shalom é justamente o propósito final de Deus para a humanidade. E Deus está dizendo que os seus filhos ali, que estavam num processo de disciplina, porque Deus diz assim, eu deportei vocês, ou seja, Deus estava no controle daquela situação toda, Deus diz assim, vocês devem buscar a paz, a prosperidade, o bem-estar, o florescimento da cidade para a qual eu mandei vocês. Orem por ela, trabalhem para o bem-estar delas, porque o bem-estar de vocês depende do bem-estar delas. E aí a gente encontra uma outra coisa importante aqui, que é justamente a importância do trabalho nesse sentido de promoção da paz. Muitas pessoas acham que nós só vamos... que a coisa que é importante para nós é somente aquelas coisas que nós separamos numa categoria da religião. Então, para essas pessoas, o trabalho é uma coisa que elas toleram a muito custo, mas elas gostariam de não trabalhar. O trabalho é um peso, é um fardo. O trabalho é culpa do Adão. Quando eu encontrar com Adão e Eva, eu vou ter boas palavras com eles, porque por causa deles eu estou tendo que trabalhar. Muitas pessoas encaram o trabalho assim. Mas essa é uma visão equivocada. O trabalho foi dado por Deus ao homem antes da queda, no texto de Gênesis. Diz lá no capítulo 2, a queda é no capítulo 3. No capítulo 2 diz que Deus colocou o homem no jardim para trabalhar, para cuidar do jardim, para desenvolver o jardim. O trabalho foi dado antes da queda. O trabalho é importante. Jesus, quando falou com seus discípulos, Jesus disse assim, o meu Pai, ou seja, Deus, trabalha até agora e eu também trabalho. Então nós precisamos recuperar essa visão do trabalho como algo bom para a efetividade da nossa missão na cidade, como promotores da paz na cidade, como promotores da paz na sociedade. Precisamos recuperar a visão do trabalho como algo bom. O Tim Keller, num livro fantástico que eu recomendo a todos vocês, que chama-se Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus, foi publicado pela editora Vida Nova. Ele diz o seguinte, cristãos não podem desprezar o trabalho, que requer contato íntimo com o mundo físico. Cuidar desse mundo físico e cultivá-lo é importante, mesmo que seja apenas cortando grama. Também significa que o trabalho secular não é menos digno e nobre do que o trabalho sagrado do ministério. Somos corpo e alma. E o ideal bíblico de shalom inclui tanto o vicejar físico quanto o espiritual. Quando os negócios produzem bens materiais que melhoram o bem-estar das comunidades, estão engajados no trabalho que importa para Deus. Não é bonito isso? Não é extraordinário isso? Não é algo que revoluciona a nossa vida nesse mundo, quando nós percebemos que o nosso trabalho importa para Deus, que o nosso trabalho importa, mesmo que seja cortando grama, que o nosso trabalho importa, seja qual for o nosso trabalho, quando ele está produzindo dentro de uma cadeia o bem-estar da cidade, a prosperidade das pessoas, a prosperidade da cidade, quando ele está levando vida para outras pessoas, quando ele está levando emprego para outras pessoas, quando ele está levando condições de florescimento para outras pessoas, shalom para outras pessoas, o nosso trabalho é importante. E é isso que Deus está dizendo para os exilados na cidade do pecado, na Babilônia. Trabalhem, mas trabalhem pelo bem-estar da cidade. Trabalhem pela prosperidade da cidade. Com o trabalho de vocês, que ele possa produzir benefícios não só para vocês, mas para a cidade. Trabalhem não com uma perspectiva individualista,
mas trabalhem com uma perspectiva do todo. Vocês estão inseridos numa sociedade. O trabalho de vocês tem importância para outras pessoas. Trabalhem dessa maneira. Quando vocês trabalham assim, vocês estão trabalhando para Deus, para o reino de Deus, para o Shalom. Terceiro lugar, lembre-se que a condição do exílio, ela não era permanente. Mas ainda assim, era uma condição que precisa ser vivida na construção do Shalom. E por que isso é importante? Eu disse lá no começo que quando eu era criança eu ouvia esses cânticos, esses hinos que minha mãe tocava, que falava que nós somos peregrinos, eu sou forasteiro, eu estou em terra estranha. E nós lemos inclusive na carta de Pedro, que ele fala que nós somos de fato forasteiros aqui nesse mundo. E então para muitos de nós desenvolvemos essa mentalidade que esse mundo não é o nosso destino, nós estamos buscando a cidade celestial, como eu já mencionei aqui, é o texto de Hebreus capítulo 11. Nós estamos buscando essa cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. Então, nosso destino não é aqui, nós estamos de passagem nesse mundo. Nós desenvolvemos isso de maneira tão forte que nós vivemos a nossa vida aqui sem sermos residentes, sem estabelecermos uma presença, sem termos uma visão de trabalho que é uma visão de trabalho que abençoe a todos, que busque a prosperidade e o Shalom para todos. Nós vivemos aqui de maneira bem individualista muitas vezes. Nós não vemos a hora de sermos retirados daqui. E isso não coopera com a nossa missão de paz na cidade. Ainda que a condição do exílio não seja permanente, está claro no texto, nos versículos 10 e 11, Deus diz assim: olha, vocês não vão ficar para sempre lá. Quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta. Deus diz, não é permanente, vocês estão aí em uma condição temporária. Ainda assim, é preciso viver pelo Shalom na cidade. Ainda assim é preciso viver como residente. Ainda assim é preciso estabelecer uma presença e viver essa presença plena. É preciso plantar jardins e colher, é preciso trabalhar e desenvolver a nossa capacidade profissional, a nossa capacidade artística, a nossa capacidade de criação e de desenvolvimento cultural, a nossa capacidade de demonstrar com as nossas vidas e com as nossas famílias o que significa viver em comunhão com Deus que nos salvou e que nos transformou, e testemunhar isso para o mundo ao nosso redor. Ainda assim é preciso viver nesse mundo, não sendo no mundo, mas vivendo aqui como filhos de Deus. Filhos de Deus nesse mundo. Então, não use a verdade, a realidade de que nós aguardamos um mundo melhor. Não use isso como uma desculpa para se isolar, se distanciar, não querer nada com os afazeres desse mundo no sentido de promoção da paz e bem-estar no mundo. Trabalhe pela paz. Estabeleça presença no mundo pela paz. Então, concluindo essa série de mensagens sobre a paz e essa mensagem, essa reflexão sobre paz na cidade, paz na sociedade, paz no mundo no qual nós vivemos, eu gostaria de deixar para você algumas recomendações. Em primeiro lugar, aprenda, como nós falamos aqui, a ver a cidade com os olhos de Deus. Não veja a cidade somente pelo seu aspecto negativo, do pecado, como essa cidade de Satanás, como essa cidade dos homens, como essa cidade da queda. Veja a cidade com os olhos de Deus. Deus tem muita gente que Ele quer salvar na cidade e Ele conta conosco para que a mensagem de salvação chegue a essas pessoas. Lembre-se da importância de famílias na cidade. Lembre-se que se você é casado, se você tem filhos, se você constitui uma família, somente o ato de você viver uma união familiar na cidade e viver isso de acordo com os propósitos de Deus já é um grande testemunho para a cidade. Isso é importante para o Shalom na cidade. Trabalhe pelo bem-estar da cidade. Trabalhe para que a cidade possa florescer. Deseje o florescimento da cidade e contribua. Pense no seu trabalho, como que o meu trabalho contribui para o bem-estar social, para o bem-estar dessa cidade. Ore pela cidade, ore pela cidade.
Ore quando você estiver no carro, dirigindo pela cidade, ou quando você estiver no transporte público, no metrô, no ônibus, atravessando a cidade, a caminho do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou da sua casa, em qualquer momento que você estiver, ore pela cidade. Ore quando você estiver caminhando pelas calçadas, ore pelas famílias que moram ali nas casas ou nos apartamentos acima de você. Você não conhece essas pessoas, mas tem pessoas lá, tem famílias lá, tem moradores lá que Deus ama e que Deus quer salvar. Ore pela cidade, trabalhe em prol da cidade, do shalom da cidade, e ore pela cidade, ore pelas pessoas, ore para que elas conheçam Deus, para que elas conheçam essa paz que nós temos em Cristo Jesus. Quinto, não perca de vista o porvir, a redenção de todas as coisas e o shalom mundial virão, de fato, com a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos isso, mas nós podemos hoje, com a nossa presença fiel aqui, sinalizar aquilo que vai ser completo, que vai ser pleno, o reino de Deus, a cidade de Deus entre os homens, onde Deus vai habitar com eles, conforme a gente lê lá em Apocalipse. Nós podemos sinalizar com a nossa presença fiel, com a nossa presença daqueles que experimentam e daqueles que trabalham pelo shalom. Nós podemos sinalizar aquilo que vai ser no futuro, quando o shalom de Deus se estabelecer nesse mundo em toda a sua plenitude. E como eu disse na semana passada, ninguém vai fazer isso a não ser Deus. Não são as Nações Unidas, não é nenhum líder mundial, não é nenhuma coalizão das nações que vão estabelecer esse shalom, somente Deus na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembre-se disso, não perca de vista. C.S. Lewis diz que aqueles que mais trabalharam por esse tempo, por essa era, por esse mundo aqui, eram aqueles que não perdiam de vista o mundo vindouro. Não perca de vista o porvir. Vamos orar juntos. Deus, eu oro para os meus irmãos e irmãs, mais uma vez, que estiveram comigo durante toda essa série. Eu peço que o Senhor nos ajude a vivermos o shalom, a experimentarmos o shalom nesse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus, mas também a experimentarmos isso nos outros relacionamentos, na família da fé, na nossa família espiritual, desfrutando isso nas nossas próprias vidas, no nosso interior, nas nossas emoções, e trabalhando para que isso se expanda para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, para o mundo ao nosso redor. Ajude-nos a viver assim, ajude-nos a buscar a paz, ajude-nos a proclamar a paz, ajude-nos a trabalhar pela paz, ajude-nos a orar pela paz. Em nome de Jesus eu oro, para a tua glória, e para que venha o teu reino, e a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Amém e amém. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Estraga o medo e mais nada. O medo se vai quando
ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. É isso aí, pessoal. Que bom que nós pudemos ouvir mais uma mensagem sobre paz. Mensagens que nos indicaram o caminho até a paz. Lembrando que se você não nos conhece e quer saber mais sobre o Projeto 242, o caminho para isso é o QR Code. A gente tem o maior prazer de responder as tuas dúvidas e de te conhecer melhor. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês no encerramento desse culto. Senhor, obrigado. Obrigado porque nessa série de pregações nós fomos guiados, conduzidos no caminho da paz. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós possa encontrar verdadeiramente essa paz. Paz primeiramente com o Senhor, paz com o nosso semelhante, paz conosco mesmo, paz no nosso mundo, na nossa cidade, na nossa nação. Eu te louvo, Senhor, porque essa paz nos é oferecida gratuitamente em Teu Filho Jesus. Abençoa a vida de cada um que aqui esteve nesse tempo participando desse culto e que a paz do Senhor possa guiar toda a nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. É isso aí, pessoal. Que a paz do Príncipe da Paz possa conduzir a sua vida em todos os momentos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu! Lembrando que as demais mensagens dessa série estão no link ao lado, assim como todas as outras mensagens do Projeto 242 estão no formato podcast nas principais plataformas digitais. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso.